E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos continuar hoje uma aula só de exercícios sobre a flexão do substantivo, o gênero e o número. Pessoal, então, algumas coisas que a gente precisa relembrar. Substantivo é a classe gramatical responsável por numerar os seres e as coisas. Então, um substantivo é tudo que tem um nome. Tudo que a gente dá um nome, pessoal, é um substantivo. A gente precisa fazer o quê? Aprender a diferenciar cada um deles. Então, dentro dos substantivos, nós vamos ter algumas coisas. Vamos ter os substantivos derivados, vamos ter os substantivos primitivos, vamos ter os substantivos epicenos, que são para animais, vamos ter o comum, sobrecomum, comum de dois gêneros. Por que o professor está relembrando tudo isso? Justamente porque a quantidade de exercícios que nós temos, eles vêm para deixar cada vez mais rico o nosso conhecimento sobre os exercícios em si. Vejam, pessoal, toda vez que a gente quer que vocês entendam um determinado assunto, o exercício de fixação é importante. Tanto o exercício da sua apostila, quanto o exercício que nós temos conosco aqui. Esses exercícios vão justamente nos ajudar a ter o entendimento desse conteúdo. Beleza? Vamos lá. A gente viu algumas coisas na aula, nas duas últimas aulas. Então, nós vimos que se o substantivo está no plural, o artigo também tem que estar no plural. E o verbo precisa concordar com o substantivo. Então, se o meu artigo está no plural, o meu substantivo está no plural, o meu verbo precisa concordar também. Então, ele foi para a escola. Vamos lá? Ele foi para a escola. Tudo no singular. Singular, singular. Agora vou passar ele para o plural, certo? Eles foram para a escola. Vejam, não é porque eu passei a frase para o plural que eu vou passar todos os elementos da frase para o plural. Então, não é eles foram para as escolas. Eu vou passar somente os elementos. Então, eu tenho aqui o meu pronome, Então, o meu pronome ele está no plural. Logo, o meu verbo também vai ter que estar no plural. Então, o menino foi à escola. Vamos mudar. O menino foi ao mercado. Fazer uma frase menor, certo? Então, o menino foi ao mercado. O menino foi ao mercado. Vejam, o meu artigo, tá no singular. Menino, o meu substantivo também está no singular. E o meu verbo também está no singular. Então, a minha concordância tem que bater com aqui. Se fossem os meninos, ia ter que ser aqui, foram. Os meninos foram ao mercado. Então, os meninos foram ao mercado. Então, vejo que aqui eu já fiz o acréscimo do S nessas palavras, justamente para fazer as concordâncias.
O foram, como eu sei que não tem S porque o verbo não se conjuga desse jeito. Então, ó, os. Aí aqui sim, tá no plural. Meninos também tá no plural, né? E o foram, que é o meu verbo, né? Também está no, opa, perdão aqui, plural. Beleza? Então vejam, sempre tem que concordar. Por isso que a gente está batendo nessa tecla, gente. É importante saber as regras do que está sendo passado, como essa informação está sendo passada para vocês, justamente para que a gente tenha esse entendimento. Se o meu pronome também estiver no plural, eu também tenho que concordar com eles, certo? Então, pronome é a classe gramatical que substitui ou acompanha o substantivo. Então, por exemplo, o meu amigo foi embora. Então, olha só. O meu amigo foi embora. Então aqui a gente tem o O aqui ele está fazendo o papel de artigo. Meu, pronome possessivo, né? Vou colocar aqui PP, pronome possessivo. E amigo vai ser o meu substantivo. Certo? Singular, singular, singular. Opa! Aqui também. Esse foi é o verbo. Então, ele também está aqui fazendo papel, ele é o verbo e ele está no singular. Vejam, singular, 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 singular. Agora, se a gente faz a alteração, né? O meus amigos, não. Então, eu vou colocar os meus amigos foram embora. Vejam agora. Então, o pronome está acompanhando o meu substantivo, certo? O meu artigo está acompanhando? Tá também. Eu tenho que saber fazer essa diferenciação. Então, os meus amigos foram embora. Todos esses períodos aqui, ó. Todos eles, né, vão estar no plural. A gente precisa ter essa lembrança sempre, pessoal. Somente assim a gente vai conseguir ter certeza de como nós estamos fazendo essas mudanças. Se eu mudei um elemento, eu vou ter que mudar todos os elementos da minha oração. Do contrário, a minha frase vai perder o sentido. Beleza? Então, vamos lá. Flexão de substantivo e gênero. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Então, vamos lá, pessoal. Né? Marque a alternativa cujos substantivos recebem o acréscimo de ES para a marcação do plural. Cores, hambúrgueres, hotéis, humores, mulheres, anéis, colheres, cores, chafarizes, sabores, cadeiras, elevadores e rumores, chafarizes e céus. Então, vejam, somente na maneira de falar a gente já consegue entender qual que é e qual que não é. É bom porque a gente consegue ter essas características somente com a fala. Essas palavras são comuns para a gente. Então, a resposta certa é a letra C, né? Quando a gente tem o ES, colheres, cores e chafarizes. Belezinha? Então, vamos ao exercício 2. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Beleza?
Então vamos lá. A alternativa cujos substantivos não recebem o acréscimo de IS, né, na marcação do plural. Olha só, não recebem. Eu quero saber os que eles não recebem, certo? Só os que vão ser diferentes. Então, a gente tem que ver se ele está errado. Então vamos lá. Hotéis, azuis, sóis. Opa, esses recebem. Caravanais, girassóis, hotéis. Beirais, vogais, pastéis. Opa, pais, rapaz e voz. Girassóis, pastéis e azul. Qual que é, pessoal? Ó, o que não recebe é o paz, porque fica pazes, recebe ES. Rapaz, rapazes. E vós, vozes. Todos os outros são com IS ao final dele. Prestar atenção aqui, pessoal, no azul, no pastel, né? Não é pastéis, é pastéis, pelo amor de Deus, hein? Marque a alternativa em que haja equívoco de flexão no substantivo para o plural. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Vamos lá então, né? Cidadãos, alemães e cães. Opa, esse tá certo. Qual que não tá batendo? Cidadãos, pessoal. Não é cidadãos, é cidadãs. Então, esse é mais fácil para a gente conseguir analisar. Marque a alternativa que haja pelo menos 2 substantivos invariáveis com relação à flexão do plural. Substantivos invariáveis, ou seja, eles não vão mudar indo para o plural. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Muito bem, férias e ônibus, porque eles já são palavras que estão com a letra S. Então, as minhas férias, né? O ônibus, os ônibus. Então, o que vai mudar aqui? Somente o artigo, belezinha? Então, flexão do substantivo. Então, olha lá, dê o feminino dos seguintes substantivos. Vai, pausa aí e tenta fazer esse exercício. Excelente. Então, olha lá. Conde, frade, padrão, patrão, herói, parente, tecelão, zangão, cônsul, elefante, ateu, abade, ator e imperador ficam condessa, freira, patroa, heroína, parenta, tecelã, abelha, consuleza, elefanta, ateia, obadesa, atriz e imperatriz, gente. Né? E, como você sabe, os substantivos biformes, ou seja, aqueles em que há uma forma para o masculino e para o feminino, também pode se apresentar constituídos em radicais diferentes, o que caracteriza como heterônimos. Heterônimos significa que eles são diferentes. Partindo desse pressuposto, atribua o gênero feminino enunciado, observando primeiramente o modelo. Então, o bode é a cabra, o bode masculino, a cabra feminino, certo? Então, olha aqui como é que fica o exercício. O pai é a, o homem é a, né? O veado é a, o veado, né? O zangão é a, o genro é a, o cavalo é a, o cavaleiro é a, o carneiro é a, e assim vai. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Beleza, fofinhos? Como é que ele ficou então? Né? O veado e a cerva, o zangão e a abelha, o genro e a nora, o cavalo e a égua, o cavalheiro e a dama, o carneiro e a ovelha, o compadre e a comadre, né? O padrasto e a madrasta, o bode e a cabra, o cavaleiro e a amazona. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.